E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. 1 Coríntios 15, 14. Ô, seu Chico, tá em casa? Tô, seu Zé. Vamos entrando. Manhã fria, não? Aqui um cafezinho para esquentar. Obrigada. Mas diga, pensou no que conversamos? Pensei. Não tô convencido ainda, mas você despertou minha curiosidade. É um começo. Talvez a ideia de um autor pessoal e inteligente do universo não é, admito, de todo descabida. Claro que não. Mas, lendo algumas coisas a respeito, percebi que a fé cristã é a mais complicada das religiões. Por quê? Ela não somente admite a existência de Deus, mas também que esse Deus se fez homem e interagiu com os homens. Bem observado. Ou seja, o problema Deus, pela ótica cristã, é Cristo. Isto mesmo. Se Cristo foi quem declarou ser o Filho de Deus encarnado, E ele declarou tal coisa? várias vezes. Uma delas é quando ele perdoa os pecados de um homem aleijado trazido à sua presença. Tanto que alguns religiosos, ao ouvirem isto, perguntam entre si: quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Mas o perdão não é uma ordem bíblica? Não nesse sentido. Quando perdoamos, usamos de misericórdia para com os que nos ofendem. E nós mesmos devemos pedir perdão quando ofendemos, mas não Cristo. Por que não? Que ofensa o aleijado fez contra ele para que o perdoasse? Não sei. Nenhuma. Mas o fez contra Deus ao transgredir as suas leis. Os 10 mandamentos. Isto. Ora, se ele ofendeu a Deus, por que então Cristo o perdoaria, se não pelo fato dele ser Deus? Mas entre ele reivindicar ser Deus e ser realmente Deus, há um mundo de diferença. Concordo. Quais as evidências, então, de que ele era Deus? Várias. A sua conduta moral, a sua sabedoria, os seus milagres e assim por diante. Mas vou destacar uma em especial: a sua ressurreição. Logo a mais difícil? De certa forma. Então prove que ele ressuscitou. O meu principal argumento será o da natureza do Novo Testamento. Os seus relatos só existem por causa da ressurreição. Do contrário, teríamos um Novo Testamento totalmente diferente, se é que teríamos algum. Por quê? Por exemplo, nos é relatado que as primeiras testemunhas do túmulo vazio eram mulheres. E daí? Estamos falando de uma época em que o testemunho de uma mulher era considerado não confiável. Tanto que os próprios discípulos não acreditam nelas a princípio, o que reforça a autenticidade do relato. Não tinha pensado nisto. E mais, soldados romanos guardavam o túmulo, e nenhuma teoria alternativa, como o roubo, explica plausivelmente como o corpo desapareceu sem que os guardas fossem punidos. Mas não será que isto foi uma alucinação coletiva? Acho que não. Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. E as suas aparições incluíram toque físico, conversas audíveis e até refeições. E se estivesse mentido? Muitos deles preferiram um martírio a negar a ressurreição. Ora, que mentiroso morreria por uma fraude sabida? Sem contar a transformação por que passaram. Que transformação? Os discípulos, outrora medrosos, tornaram-se destemidos pregadores da ressurreição, mesmo sob perseguição e morte. E que dizer dos céticos? Céticos? Sim, como Paulo, antes perseguidor, e Tomé, que duvidou até tocar nas feridas de Cristo, mas que foram transformados após verem o Cristo ressuscitado. A mim me parece relatos muito locais. Na verdade, não. A rápida conversão de milhares em Jerusalém, apesar da oposição religiosa e política, local dos eventos, comprova que os relatos eram aceitos como fatos contemporâneos. Mas não são relatos tendenciosos escritos por quem já cria na ressurreição? Pouco provável. A primeira comunidade cristã era formada por judeus que, a princípio, não esperavam um Messias crucificado. Alguns nem esperavam um que viesse morrer, muito menos ressuscitar. Verdade? Tanto que, quando pregavam, tinham de demonstrar ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E isto é confirmado por algum historiador? 2 dos mais conhecidos são Flávio Joséfo e Tácito,
O primeiro, aliás, contemporâneo do próprio Cristo. Mesmo assim, a ideia da ressurreição de Cristo me soa muito mitológica. A igreja primitiva baseou sua doutrina na ressurreição como fato histórico, não como mito. Afinal, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. Pense nisto. Cruz e Credo. Relembrando o Evangelho da Cruz.